Olá, meus caros amigos. Estamos hoje mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos relacionados à nossa fé católica. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito polêmico que envolve a Igreja Católica, que é sobre o caso Galileu Galilei. Este assunto também é muito debatido nas escolas, nas universidades, e foi usado ao longo dos séculos e das décadas como um cartaz de propaganda anticatólica. Só que isso tudo é mentira, é balela de muitos professores que inventam essas mentiras para atacarem a Igreja Católica. Galileu Galilei não é Marte da ciência coisíssima nenhuma, como se ensinam até os dias de hoje. E eu vou provar isso para vocês. Tem um grande historiador que estudou a fundo sobre o caso de Galileu Galilei, dos Estados Unidos, Dr. Thomas Woods, e vários outros historiadores estudaram a fundo sobre esse caso, com dados da época, dados primários. Inclusive, o julgamento de Galileu Galilei, as cópias do julgamento de Galileu estão todas no Vaticano, nos arquivos secretos do Vaticano, inclusive com as assinaturas dele. E por ali, pelos arquivos, inclusive, de Galileu Galilei, da casa dele, os historiadores puderam estudar, dentre eles, esse grande historiador, Dr. Thomas Woods, que escreveu o seu livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E nesse livro ele cita sobre o famoso caso Galileu Galilei. Bem, por que Galileu Galilei teve problema com a Igreja? O que ele acreditava? Por que gerou esse problema todo? Bem, Galileu Galilei ele defendia a seguinte teoria, a seguinte hipótese para aquela época. Na época, era uma hipótese, uma teoria. Hoje nós sabemos que é uma verdade. É o seguinte, Galileu Galilei tinha a seguinte hipótese, a seguinte teoria, de que o centro do universo era o Sol. Portanto, o sistema heliocêntrico. O Sol é o centro e os demais planetas, inclusive a Terra, girando em torno do Sol. E até então se acreditava no sistema geocêntrico, isto é, a Terra no centro e os demais planetas, inclusive o Sol, girando em torno da Terra. E essa hipótese vinha desde Ptolomeu IV, vinha desde os egípcios antigos, depois os gregos também, como Aristóteles. Por isso também que esse sistema geocêntrico, a Terra no centro e os demais planetas girando em torno da Terra, é conhecido como sistema ptolomaico, que vem de Ptolomeu, que foi um grande cientista da antiguidade, e também chamado sistema ptolomaico aristotélico, porque Aristóteles também defendeu essa teoria, e isso atravessou os séculos, a Idade Média afora, vinha desde a antiguidade. E a primeira pessoa que teve uma dedução clara de que o centro do universo não era a Terra, como se acreditava até então, e sim o Sol, não foi nem mesmo Galileu Galilei. Foi um padre da Igreja Católica chamado Nicolau Copérnico, que era um cientista, estudou a fundo sobre isso, e ele constatou, não por comprovação científica, porque na época não se tinha como comprovar isso cientificamente, mas por deduções, ele chegou à seguinte conclusão, de que o centro do universo não era a Terra, mas sim o Sol, e os demais planetas, inclusive a Terra, girando em torno do Sol. Só que o Nicolau Copérnico ele não tinha como comprovar isso cientificamente na época. O sistema heliocêntrico, para você ter ideia, ele só será comprovado no século XIX, em 1850. Portanto, naquela época de Nicolau Copérnico, século XVI, não tinha os meios técnicos para comprovar o sistema heliocêntrico com base na ciência como temos hoje. Mas o Nicolau Copérnico estudou a fundo sobre isso, defendeu como uma hipótese boa, e ele não teve problema nenhum com a igreja. Ele viveu perfeitamente bem com a igreja, morreu em 1543, recebendo sacramentos, inclusive a última obra dele, ele publicou em honra do Papa na época, Papa Paulo III, e ele viveu perfeitamente bem com a igreja, publicou sua obra antes de morrer, não teve
problema nenhum. Inclusive, ao longo do século XVI, era ensinada como hipótese a teoria do heliocentrismo nas universidades católicas. As universidades católicas da época acreditavam que podia ser uma hipótese boa, mas não tinha como comprovar isso cientificamente. E aí, no século XVII, vem Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um grande cientista, um grande astrônomo, é considerado o pai da ciência moderna, foi assim um homem de uma inteligência extraordinária. E o Galileu Galilei saiu defendendo ferrenhamente a teoria do Nicolau Copérnico. E o Galileu Galilei estava certo. Só que, mais uma vez, eu repito, não tinha como comprovar isso cientificamente naquela época. E o Galileu Galilei, ele tentou inclusive apelar para as marés, ele dizia que o movimento das águas do oceano comprovava que a Terra girava, porque a Terra chacoalhava, como que chacoalhava a água e a Terra assim girava, comprovava. Só que os cientistas da época, quando Galileu Galilei mostrou essa hipótese, eles riam dele, porque é uma hipótese ridícula. Foi um grande erro de Galileu Galilei. Isso não tem nada a ver. O movimento das marés não tem nada a ver com a rotação da Terra. E aí Galileu Galilei, não tendo como comprovar isso cientificamente, ele resolveu fazer uma reinterpretação das Sagradas Escrituras com base numa hipótese científica que nem ele mesmo tinha como comprovar. Este foi o problema dele. Foi por isso que ele teve um problema com a Igreja Católica. E aí, em 1616, por Galileu Galilei ser católico, portanto a Inquisição ela só tinha jurisdição sobre católicos, ele foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Inclusive, nesse primeiro processo dele de 1616, teve a presença de um cardeal santo, São Roberto Bellarmino, que foi inquisidor de Galileu Galilei. Inclusive, São Roberto Bellarmino, ele escreveu uma carta dizendo que se a teoria de Padre Nicolau Copérnico, inclusive do Galileu Galilei, estivessem certas, deveriam se fazer uma reinterpretação com cautela em algumas passagens da Sagrada Escritura que pareciam ir contra. Então a igreja não era contra isso. Inclusive o Galileu Galilei, ele encontrou vários amigos dentro do clero católico da época, porque a maior parte dos cientistas daquela época eram todos jesuítas. Inclusive o Papa Urbano VIII, antes dele ser Papa, foi um grande amigo de Galileu Galilei, e Galileu Galilei ele foi recebido em Roma, ele chegou a escrever que ele foi recebido em Roma com aplausos. Ele teve uma audiência com o Papa Paulo V na época. Só que o problema todo de Galileu Galilei foi esse. Galileu Galilei, ele era um italiano e ele tinha um temperamento muito forte. E se alguém duvidasse de alguma coisa que ele acreditava, ele chegava a xingar essa pessoa publicamente. Os dados da época, de relatos sobre ele, dizem isso. Ele tinha um temperamento muito forte. E ele não aceitou ser contestado. E ele quis a todo custo defender essa teoria, embora ele estivesse certo, só que na época não tinha como comprovar isso cientificamente, e ele tornou a querer fazer uma reinterpretação das Sagradas Escrituras com base nessa hipótese que não se tinha como comprovar cientificamente. E depois ele chega a publicar um diálogo onde ele faz deboches do Papa Urbano VIII, e o Papa sentiu-se muito ofendido, porque era amigo de Galileu Galilei. Então, por isso tudo, Galileu Galilei ele foi julgado novamente em 1633 pelo Tribunal da Santa Inquisição. Foi proibido de publicar qualquer outra obra a respeito disso, porque ele exagerou na sua produção, ele não soube respeitar as normas da igreja, e Galileu Galilei não foi queimado, Galileu Galilei não foi preso em nenhuma prisão do Estado, não foi torturado, morreu em sua própria casa, teve uma prisão domiciliar e inclusive morreu amigo da igreja, recebendo todos os sacramentos. Então essa história que diz que Galileu Galilei é o mártir da ciência é pura mentira. É claro, não estou aqui defendendo amplamente o que os homens da igreja fizeram na época, mas temos que analisar esse outro lado da história.